vai revisar o assunto mais básico de física que cai nas provas de vestibular. Parte do assunto de cinemática. Esse assunto que cai todo ano. Isso aqui você tem uma coisa que você é obrigado a saber, para você dizer assim que não errou, pelo menos o que é mais fácil, é isso daqui, em física. A primeira parte vai ser prefixos que a gente usa para construir múltiplos e submúltiplos das unidades. A segunda parte a gente vai falar de velocidade. Aí vai ter 3 problemas, né? A forma da velocidade é esse daqui. Aí esses probleminhas mais simples, eles te dão 2 das variáveis e você tem que achar outra, que é incógnita. E finalmente a gente vai falar de conversão de quilômetro por hora em metro por segundo. E vice-versa. Então, vamos começar. Essa questão dos prefixos, a gente vai usar o metro como referência. E aqui a gente vai ter os múltiplos e submúltiplos do metro. Esses múltiplos e submúltiplos recebem nomes especiais. Essa parte aqui são os múltiplos. Você tem 10, 100, 1000 metros. Isso aqui chama quilômetro. Isso aqui chama hectômetro. Isso aqui chama decâmetro. Isso aqui ninguém usa. Essas duas aqui quase ninguém usa. Mas essa aqui é muito importante para você que vai fazer a prova. Então memoriza essa daqui. Se você não quiser memorizar as outras, memoriza pelo menos essa. E depois a gente tem mais prefixos para memorizar. O que é o prefixo? O prefixo é essa letrinha aqui, ó. No caso, quilo significa 1000 e a gente representa pela letra K. Aqui a gente usou a unidade de metro de referência, mas poderia ser, por exemplo, joule. Kilojoule é o quê? 1000 joules. Uma quilocaloria, que usa muito em nutrição, em biologia, é 1000 calorias. Uma letrinha que simboliza 1000. Só isso. E depois, daqui a gente vai continuar a nossa tabelinha usando potências de 10, né? 10 potência 3 é 1000. Isso aqui é igual ao quilo. Né? Então 10 potência 6 vai ser o mega, o 10 potência 9 vai ser o giga e o 10 potência 12 vai ser o tera. Certo? Se for metro vai ser quilômetro, megâmetro, gigâmetro e terâmetro. Certo? E não usa, né? No dia a dia a gente não usa isso daí. Mas funciona para toda unidade. Esses prefixos de múltiplos, né, que são potências de 10 com expoente positivo, foram popularizados pela informática. A gente tem lá uma unidade de informação que é o bit e tem o byte. Um byte é 8 bits. Eu vou usar a notação BY, mas muita gente usa B para byte também. Mas aqui eu vou usar BY. Então você tem lá, você tem a possibilidade de falar em um bit, um kilobit, um megabit, gigabit e terabit. Você pode falar também um byte, um kilobyte, um megabyte, um gigabyte e um terabyte. Certo? Nesse caso da informática, tem 2 formas de você pensar nesses prefixos. Ou você pensa igualzinho aqui, em potência de 10. Aqui seria 10 potência 3 vezes a unidade. Aqui 10 potência 6. Aqui 10 potência 9. Aqui 10 potência 12. Essa é uma forma, a forma comercialmente utilizada pelas empresas que fabricam memória de disco ou de pendrive, usa essa notação aqui. Agora também tem a possibilidade de você pensar no diferente, que 1 kilobyte seria 1024 bytes, por exemplo. Aí em vez de você usar a potência de 10, você vai usar a potência de 2. Só que essa notação aqui não tem interesse para nós em física. Então, essa aqui eu vou deixar para você estudar lá quando você for estudar informática, você vai ver que usa potência de 2 também. Então agora vamos estudar os submúltiplos, né, que são frações da unidade
Aí você vai ter, no caso do metro, a gente usa, você reparou aqui que tem só potências de 10 com expoente múltiplo de 3, né? Vai 1000, 1.000.000, mas no caso do metro é importante a gente saber também que existem os submúltiplos com expoente diferente de múltiplo de 3, por exemplo, 0,1 metro ou 1/10 de metro é o decímetro e 0,01 metro, que é 1 dividido por 100 metros, é o centímetro. Esse aqui a gente pode exprimir em potência de 2 também, que é 10 potência 2 aqui no hectômetro, 10 potência 1 no decâmetro, 10 potência menos 1 aqui no decímetro e 10 potência menos 2 aqui no centímetro. Aí depois vem os expoentes múltiplos de 3, 10 potência menos 3 metro, ou 1 dividido por 1000 metro, ou milésimo do metro, a gente chama de 1 micrômetro. Aí a sequência de prefixos de submúltiplos é um micro, representado pela letra grega mu, né? Que representa 10 potência menos 6. Aí depois vai ser um nano, 10 potência menos 9. Esse é muito importante. Aí depois o 10 potência menos 12 é o fento, com M, viu? Embora em português a gente não use letra M antes de T, aqui é com M, derivado de alguma palavra estrangeira, aí foge a regra. Então você pode falar em nanômetro ou em nanograma, por exemplo, nada impede de usar nanojoule, 1 nanojoule, por exemplo, seria 10 potência menos 9 joules. Uma nanocaloria também não é impossível a gente pensar, é isso aqui. E um nanômetro é 10 potência menos 9 metros. Por que essas unidades esses prefixos são importantes? Porque eles permitem transformar uma unidade básica em unidades apropriadas para cada contexto. Vamos pegar aqui, por exemplo, o micrômetro é uma unidade apropriada para a célula, né? A gente vai falar na célula, a gente usa micrômetro. Já o nanômetro é uma unidade apropriada para moléculas que constituem a célula. Proteínas, ácidos nucleicos, macromoléculas que constituem a célula. Já o angstrom, que é uma unidade aqui um pouco fora do contexto aqui, porque precisava desenvolver ela, é 10 potência menos 10 metros, ou seja, 0,1 nanômetro. É o tamanho do átomo. Então, de todo jeito, ele é um múltiplo do metro. Só que não usa prefixo, né? Nesse caso aqui é uma exceção que você precisa saber. Não usa os prefixos, mas é importante também. Aí, você tem também o quilômetro, que é importante para quem está viajando na estrada, certo? Então, cada tipo de contexto vai exigir ou um múltiplo ou um submúltiplo da unidade. Os prefixos são úteis para isso, certo? Dentro do contexto do átomo, por exemplo, se você pegar uma unidade de massa atômica, que é 1,66 vezes 10 potência menos 24 gramas, se você quiser exprimir usando prefixo, aqui eu não falei, mas depois do fento tem o pico e tem esse aqui eu esqueci como é que chama, já eu falo. Esse aqui é iota, certo? Esse aqui é zeta. E esse aqui é iota. Então você pode falar que 1,66 iota grama, se você quiser. Isso favorece a comunicação quando você está num contexto em que tem que usar uma unidade ou muito grande ou muito pequena. Agora vamos tratar do conceito de velocidade. A velocidade ela é a taxa de variação do espaço, né? Que você pode pensar nisso daqui, nessa primeira aula aqui, como distância.
depois a gente vai aprender uma distinção mais sutil entre distância e variação da coordenada do espaço. Mas por enquanto eu queria só que você pensasse distância. Quando você está caminhando, correndo, andando de carro ou de avião, não existe uma variação da distância que você percorreu a partir da onde você saiu, que depende do tempo de percurso. É disso que a gente está falando. A gente vai tratar do nível zero, né? Esse aqui é o nível zero da cinemática, depois a gente vai aperfeiçoar isso com o tempo. Você vai pensar no seguinte: tem uma origem da onde você saiu e você anda só para frente. Vamos simplificar por enquanto, né? Você anda só para frente. Aqui você tem uma coordenada espacial. Vamos falar aqui que um problema mais simples, né? Se você quiser até colocar aqui num gráfico, aqui tem o tempo. Você sai da origem, né? Origem e anda só para frente. Esse problema aqui é velocidade uniforme. Depois a gente vai aperfeiçoar isso, mas por enquanto você vai raciocinar como se a velocidade fosse o tempo todo constante, porque são os problemas mais simples e que caem direto. Vamos colocar aqui como exemplo. Vamos supor que você esteja num carro. Um carro viaja a 60 km por hora em média. Na estrada, uma velocidade prudente seria essa, 60, 80. Vamos falar de 60 porque é mais fácil fazer as contas. Aí, isso significa, eu vou pedir para você colocar esse sinalzinho na sua cabeça, toda vez que você vê a barrinha, você vai pensar na expressão para cada. Significa que você viaja 60 km para cada hora de tempo que passa. Então aqui, se você passou uma hora, você andou 60. Se você passar mais uma hora, quer dizer, andar 2 no total, vai dar 120. Certo? Se você passar 3, vamos escrever aqui uma hora, 2 horas, 3 horas, e aqui a distância percorrida, 1 quilômetro. Então você andou 60, depois 120, depois 180, depois na quarta hora 240 e assim por diante. Certo? A velocidade ela é dada como uma taxa, que significa como uma razão, uma divisão. Quando você fala em razão, você está falando uma coisa pela outra. Por exemplo, 60 km para cada hora. Ou você pode pensar numa razão no dia a dia também, como 3 ovos para cada um bolo. Então, quer dizer, se você tiver, aqui se colocar o número de ovos aqui, e bolo aqui, se você usar 3 ovos, você faz um bolo. Se usar 6, você faz 2 bolos. Se você usar 9, você faz 3 bolos. Certo? O conceito de razão é isso. Uma razão fixa significa que se você dobrar essa quantidade, essa aqui também dobra. Se você multiplicar essa por 10, essa também tem que ser multiplicada por 10 para manter essa parte aqui fixa, uma razão fixa. No caso do nosso estudo de física, a gente está falando de um movimento uniforme, onde não há nem aceleração e nem frenagem. É um movimento estável. Você vai imaginar uma estrada bem longa, retilínea, como por exemplo naquelas estradas americanas que perdem de vista, né? Num lugar onde tem planície, não tem morro, não tem nada, só uma reta, durante centenas de quilômetros. E um carro que já está estável, que não vai nem frear e nem acelerar. Depois a gente vai complicar isso, a gente vai estudar movimentos mais complexos, mas por enquanto essa noção é o que você precisa. Aí, quais são os tipos de problemas que vão aparecer? A gente já vai ver em seguida. Você pode ter um problema onde você foi informado de que você andou, por exemplo, 400 km em 8 horas. E a pergunta é você calcular a velocidade. A velocidade não é razão? Você não quer saber quantos quilômetros você anda por cada hora? Então você tem que dividir os 400 quilômetros pelas 8 horas, de forma que você consiga a razão, que é o quantos quilômetros para cada hora que você anda. Você dividiu 400 por 8, dá 50 km por hora. Então, isso é o que a gente chama de velocidade média.
A gente faz a suposição que se a velocidade fosse uniforme, né, constante, se o movimento do carro fosse estável, qual seria a velocidade que descreveria esse movimento? Isso aí chama velocidade média. É só você fazer a divisão entre o espaço percorrido, a distância andada, né? Nesse caso a gente está falando que é a mesma coisa. Nesse caso particular é a mesma coisa, divide por 8, acha 50. Agora, a confusão que a pessoa costuma fazer é nisso daqui, ó. Isso aqui é o que você não deve fazer, ó. Quando você tem esse segundo problema, você precisa calcular a distância a partir da velocidade do tempo. Você pode pensar o seguinte, ó. Vamos supor que eu te dê a velocidade de 60 km por hora. E você andou 7 horas. Você vai ter que utilizar esse truque para você lembrar da fórmula. Se você tiver alguma dificuldade na álgebra, você com esse truque não vai errar. Você sabe que anda 60 para cada hora. Então, se andou 7, você sabe que vai multiplicar. E você descobre que a distância é a velocidade multiplicada pelo intervalo de tempo. Porque tem que ser, ó, você anda 60 para cada hora e você andou 7 horas, então você tem que fazer 60 mais 60 mais 60 mais 60 mais 60 mais 60 mais 60. Ou seja, multiplicar por 7. Então você vai pegar 7 e multiplicar por 60, você vai concluir que você andou 420 km. Tem que ser multiplicação nesse segundo problema aqui, não tem outro jeito, certo? Por causa desse truque de interpretar a barrinha como para cada, certo? Outra forma de ver, que é a forma algébrica, que nesse caso aqui é fácil de ver a partir dessa forma, é que você pode multiplicar em cruz, aqui tem um 1 aqui que não está explícito, é o V vezes delta T. Ou esse truque, ou esse daqui, todos os dois funcionam. De todo jeito você consegue lembrar da fórmula e acertar a questão. Agora o próximo problema, você tem o quê? Nesse problema aqui, nesse segundo aqui, você tinha a velocidade e o tempo, queria a distância, agora você tem a distância e a velocidade, que é o tempo. Então, você tem a fórmula de base. O que você faz? Você pode inverter o ΔT e o V, porque essa inversão preserva a multiplicação em cruz. De todo jeito, vai dar V vezes ΔT igual a ΔS, ΔT vezes V, que é a mesma coisa que V vezes ΔT, igual a ΔS. Se eu te desse, por exemplo, eu dissesse para você que você andou 400 km, e a sua velocidade desenvolvida era de 80 km para cada hora, você pode ou empregar a fórmula que você obteve algebricamente, invertendo o V e o ΔT, e dividir a distância pela velocidade e encontrar que você gastou 5 horas. Se você tiver alguma dificuldade em lembrar disso daqui, o que você pode pensar? Você não andou 80 km para cada hora? Então, quantas vezes 80 teve que ser... quantos 80 você precisa para formar 400? É 5. Então você teve que andar 80 quilômetros 5 vezes para dar os 400. Então você automaticamente já vai perceber que essa forma aqui tem que ser usada. Você tem que dividir a distância total pela velocidade para descobrir quantas horas você gastou. Podia ser, por exemplo, um caso em que você tem a mesma velocidade, 80 km por hora, e você tem que percorrer uma distância de 40 km. A lógica é a mesma. Quantas vezes 80 cabe em 40? Meia vez, não é? 80 cabe em 40 meia vez, então você gasta meia hora. Se você em uma hora, se você percorre 80 km em cada hora, uma hora significa que você andou 80 km, perdão. Para você andar 40, você gasta meia hora. Não tem dificuldade nenhuma. Esses aqui são os problemas mais simples, porque eu coloquei números fáceis de dividir. Mas caso você tivesse números mais cujas operações aritméticas fossem um pouquinho mais complicadas, é só você fazer. Vamos pegar, por exemplo, o 2.1. Se eu tivesse te dado 30 km de distância e 5.2 horas, você vai fazer o quê? Para calcular a velocidade, você vai dividir 30 por 5.2. Aí você se vira para fazer a divisão. Esses números simples foram escolhidos para você fixar a fórmula. Depois
Uma vez que você sabe achar as fórmulas, você vai fazer a operação aritmética de acordo com o caso. 2.2, por exemplo, se eu te dou 5 horas em uma velocidade de 2.2 km por hora, o que você vai fazer para achar o ΔS? Como a gente viu, o ΔS é o que? É o V vezes ΔT. Então você vai pegar o V, que é 2.2, multiplicar por 5. Aí você se vira para fazer a multiplicação. E aqui nesse último caso, o que a gente tem que fazer para encontrar o ΔT é dividir o espaço pela velocidade. Se eu tivesse dado, por exemplo, para você 70 km em uma velocidade de 3.14 km por hora, você tem que se virar para dividir 70 por 3.14 e achar a resposta, mas a fórmula continua a mesma, certo?